Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor. Que hora que você está vendo esse vídeo? Não sei, mas essa hora, a paz do Senhor para você. Estou aqui hoje para a gente tratar do nosso tema Você e Seus Filhos, parte 2. Se você não ouviu a parte 1, é muito importante que você ouça a parte 1 desse ensinamento, porque tem ensinamentos práticos maravilhosos que vai ajudar muito você no seu dia a dia com o seu filho. Então, se você ainda não tem, você pode ir lá no YouTube e escrever Você e Seus Filhos, Jeane Batista. Você vai ter lá esse primeiro vídeo onde você vai ouvir preciosos ensinamentos da parte de Deus que vai te ajudar, tá bom? Mas vamos para o nosso tema de hoje, que é Você e Seus Filhos, parte 2. Para isso, eu quero ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Que palavra de Deus para nós. Ensinar nosso filho no caminho que deve andar. Não é ensinar o caminho. Tem diferença. Parece um detalhe tão pequenininho, é só acrescenta a letrinha N ali antes do O e dá uma diferença total no sentido do versículo, porque ensina o menino o caminho. Se fosse assim, é você mostrar, olha, o caminho é esse, vai por aí, que é por aí que vai. Agora, a Bíblia está dizendo, ensina o menino no caminho. É você sendo o exemplo, você fazendo primeiro aquilo que você quer que ele faça. Então, qual caminho que você quer ensinar ao seu filho? Então, é nesse caminho que você precisa estar com ele para que ele aprenda. Isso é muito importante. E a gente vê que os nossos filhos, eles aprendem conosco. E nós ensinamos ele com as orientações que a gente dá e com o jeito que a gente é com eles. Agora, uma coisa muito importante, que assim, é essencial que você, no dia a dia da vida do seu filho, que você traz para ele disciplinas. O que é uma disciplina? É uma orientação que você vai dar para ele, uma regra que você vai dar, aquela disciplina. E aí, se ele obedece àquela disciplina, se ele cumpre aquelas regras, ele precisa aprender que isso vai ser bom para ele, que isso vai ser saudável para ele. E se ele não cumpre as regras que você está passando, se ele não obedece à disciplina que você dá para ele, é necessário haver consequências. Porque ele tem que saber a diferença de consequências de obediência e consequências de desobediência. Não pode ser a consequência ser a mesma coisa, tanto faz. Se ele obedece, se ele não obedece, a consequência é a mesma. Ele não pode, porque isso vai ser ruim para a formação dele. Vai ser ruim para a formação. Então, assim, quando que você passa uma regra para o seu filho, passa uma disciplina para ele e ele obedece, é muito bom você elogiar ele, parabenizar, fazer coisas boas para ele. E se você passa uma regra e ele não obedece, é bom também que tenha a consequência. Você precisa disciplinar. Aí às vezes a pessoa fala assim: menino, faz isso, se você não fizer isso, eu vou te bater, ou eu vou te pôr de castigo, ou eu vou fazer isso, aquilo outro. Só que a criança não faz, e depois você não bate nada, não põe de castigo nada, não dá a disciplina que ele precisa, a correção que ele precisa. E aí a criança vai aprendendo que tanto faz obedecer como não obedecer, não vai ter consequências. E isso é muito ruim, porque tem que ter consequências, porque na vida vai ter consequência lá na frente. Então, ele precisa aprender isso já desde criança. Não pode ficar tipo assim, se ele obedeceu, tudo bem. Se ele não obedeceu, não pode ficar sem ter a correção.
E mesmo que às vezes dói na gente, mesmo que às vezes é difícil na gente, mas a criança precisa disso. É para a formação do caráter dele. Ele precisa ser corrigido. Agora, não é corrigir uma criança, não estou falando de espancar uma criança, não estou falando de machucar uma criança. Ele precisa ser corrigido dentro da idade dele, porque cada idade tem que ter uma correção de acordo com a idade. Então, dentro da idade dele, é preciso ter a correção adequada e da maneira adequada também, porque corrigir uma criança não é descontar sua raiva, descontar seu estresse, descontar sua frustração em cima da criança. Não, a gente corrige uma criança para ele aprender a fazer o que é certo. Não é para machucar a criança. E outra coisa também que eu gosto muito e já falei várias vezes, vou falar aqui, é o seguinte. Um exemplo. Vou pegar um exemplo de ir na igreja e um exemplo em casa. Por exemplo, você conversa com a sua criança em casa, meu filho, nós estamos indo para a igreja, você comporta direitinho na igreja. Se você comportar direitinho na igreja, depois a mamãe vai te dar fala lá, uma coisa boa. Aí uma coisa boa, você fala uma coisa boa. Aí a criança vai para a igreja e comporta direitinho. Depois você dá aquilo que você prometeu. Dá aquilo que você prometeu. Não pode esquecer, porque a criança não esquece. E se você não cumprir o que você prometeu, outro dia que você falar, vamos para a igreja, se você comportar direitinho, a mamãe vai fazer isso e isso. Ele não vai acreditar mais. E aí ele nem vai querer mais comportar para poder receber aquele prêmio que você iria dar. Então, é muito importante. E se ele não comportou, então não dá. Mesmo que ele peça, você não dá aquilo ali. Mas lembra de retribuir de alguma coisa, com alguma coisa boa, quando ele se comporta bem na igreja, quando ele obedece. Isso não só na igreja. Também na sua casa, quando você, por exemplo, você dá algumas tarefinhas. E outra coisa, a criança precisa já desde pequeno ter as tarefinhas de casa para fazer. Que seja arrumar a cama dele, que seja aprender a colocar as coisas no lixo, ou colocar as vasilhas na pia. Alguma coisa, a criança precisa aprender a trabalhar desde criança, gente. Né? Conforme a idade do seu filho, é a tarefa que você vai dar para ele fazer dentro de casa, mas ele tem que aprender responsabilidade de cumprir tarefas desde pequenininho. Desde pequenininho. Isso é essencial para a vida dele, porque ele vai precisar disso mais tarde lá na frente. Quanto mais cedo ele aprender, melhor. Então, assim, dá para sua criança as tarefas, por exemplo, se é arrumar a cama. Então, você dá para ele a tarefa, conforme a idade, né, que você acha que ele já tem idade para arrumar a cama, e cobra isso todo dia. Manter o quarto arrumado, não deixar a roupa jogada. Não fica só, ele joga a roupa, você só vai, pega e põe tudo no lugar. Ensina a sua criança, desde pequenininha, a ser organizado e cobra isso dele. E quando ele faz bem as tarefas que você marcou para ele, dá alguma coisa em recompensa, que seja dar lá uns $5 ou um presentinho, dá alguma coisa para servir de incentivo para a criança continuar fazendo as coisas certas assim que você fala. E quando é ao contrário, porque às vezes a pessoa fala assim, menino, se você não obedecer, se você não comportar lá na igreja, eu vou levar você lá no banheiro, mas eu vou te dar um beliscão, eu vou te bater. Então, na verdade, isso não é bom. Prometer que vai bater no menino se ele não comportar na igreja, prometer que vai lá fora e dar um beliscão, isso na verdade não é bom, porque ele vai começar a associar a igreja com apanhar, com ganhar beliscão lá fora. Então, o importante é você prometer coisas boas, se ele comportar bem, e cumprir o que você prometeu. É muito importante. Promete e cumpre. Agora, se você também falou isso aí, que vai lá fora e vai dar um beliscão, ou vai fazer alguma coisa, se você falou que vai fazer isso e ele não obedeceu,
Então você faz isso mesmo, porque você tem que cumprir o que você fala. Não é também espancar e machucar. Claro, você está entendendo isso, né? Mas o que você fala que vai fazer, você precisa fazer. Por isso é muito sábio você saber o que você vai falar com ele. Porque depois que você falar, você precisa cumprir o que você falou. Entendeu? Então, assim, peça a Deus sabedoria, porque é tão linda a Bíblia, gente. A Bíblia fala assim, ó, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos. Então, peça a Deus sabedoria para você ir ajudando a sua criança, assim, nessa fase. Para ele ir aprendendo a obedecer regras, aprendendo disciplina, aprendendo comportar, aprendendo trabalhar em casa, aprendendo respeitar as pessoas, em casa, na escola. Então, isso é essencial, você trabalhar isso assim, você dar as regras e cobrar as regras. Infelizmente, no Brasil, a gente fala assim que existe regra, mas ninguém cumpre, né? Mas nós precisamos aprender assim, igual que nos Estados Unidos, aqui fala assim que a lei funciona, porque aqui a pessoa errou, a lei cobra. Nós, na nossa casa, nós precisamos ter essa responsabilidade assim, de dar regras para os nossos filhos e cobrar isso deles, porque regras, gente, regras para nossos filhos é proteção para eles, é limite, é proteção, é coisas que vai ajudar eles na vida inteira, porque durante a vida, quando eles ficarem adultos, eles vão ter regras que eles vão ter que cumprir, eles precisam aprender isso, como eu disse antes, desde o começo. Então, dá regras para ele, não faz tudo para a criança, ele precisa aprender a fazer as coisas também de pequenininho. Aprende, ensina ele, dá a tarefinha, conforme a idade, como eu já disse antes, dá a tarefa e cobra. Aquilo que você falou para ele fazer, cobra. Não deixa, tipo assim, fez, não tô nem aí, fica por isso mesmo. Não, cobra, recompensa. Se ele fez, recompensa pelo que ele fez. Se ele não fez, dá a ele a correção que for necessário, com sabedoria. Dá a ele a correção que for necessária, com sabedoria, uma correção para o bem dele, tá? E assim Deus vai te dando graça, essa criança ir crescendo, aprendendo que tem limites, que tem hora que é sim, a criança tem que aprender a ouvir não, e ele precisa disso, porque lá na vida, gente, muitas vezes a gente ouve não na vida também, precisa aprender isso, trabalhar, aceitar os não, e trabalhar os não da nossa vida com dignidade, com alegria, com equilíbrio. Isso vai ensinando a sua criança desde pequena, isso é muito importante. Eu anotei algumas coisas aqui sobre ensina a criança no caminho que deve andar. Olha só, se você é educada com seu filho, você vai estar ensinando ele a ser educado. Então, assim, qual o caminho? Caminho da educação. Então, eu estou sendo educada com ele, ele vai aprender a ser educado com as pessoas. Não é porque ele é seu filho que você precisa tratar ele com falta de educação, porque ele é seu filho, mas ele é um ser humano. Então, ele precisa ser tratado com educação. E se você respeita o seu filho, ele vai aprender a respeitar as pessoas também. Repetindo, mesmo que ele é seu filho, mesmo que ele é uma criança, mas ele é um ser humano que precisa ser respeitado. Dentro da faixa etária, dentro daquilo que é necessário, ele precisa ser respeitado como ser humano. Não é que você vai deixar de corrigir, não. Sempre corrige quando for necessário, mas com respeito. Se você mente para o seu filho, você está ensinando para ele que falar mentira é ok. Gente, os meninos são inteligentes demais, eles sabem das coisas. Então, não mente para as crianças. Porque mentir já é errado, tá? Mentir já é errado. E você mentir para uma criança, voltando lá no versículo, ensina a criança no caminho. Se você está mentindo, você está no caminho da mentira. Então, quando ele crescer, ele não vai se desviar disso, ele vai continuar na mentira, porque é o caminho que você ensinou ele. Então, não mente para as crianças. Fala sempre a verdade. É muito importante. Até nesse negócio de prometer. Não promete uma coisa de mentira só para engambelar menino, não. O que você prometeu, você cumpre. Não mente. Não mente e, às vezes, as crianças são muito inteligentes. Eles percebem as coisas. Então, às vezes, você fala com alguém, nem está falando com a criança.
Mas você está falando com alguém e a criança está escutando. E ele sabe que é mentira. Aí você vai estar ensinando o quê? Ensinando a criança no caminho da mentira. Então, assim, não mente para ninguém. E também não mente para o seu filho. Porque você vai estar ensinando isso para ele. Se você fala mal dos outros, perto do seu filho ou com o seu filho, você vai estar ensinando, esse é o caminho que você está ensinando. Ele vai crescer nesse caminho, de falar mal dos outros, isso é normal, isso é ok. Se você grita com seu filho, você está ensinando esse caminho para ele, de gritar. Então, aprende a não gritar com seu filho, aprende a conversar com ele. Mesmo que você esteja nervosa, irritada, não grite, porque se você gritar, você está ensinando isso para ele. Gente, é muito triste quando a gente vê depois uma pessoa já adulta, uma pessoa casada, que grita com o marido ou que grita com a mulher, porque aprendeu isso lá atrás. Então, é o caminho que ele aprendeu de gritar, ele está nesse caminho até hoje, ele cresceu e não desviou dele. Então, não grite com a criança e nem grite com as pessoas perto da criança, porque ele está aprendendo isso. Se o seu filho ver você orando, você vai ensinar isso a ele, caminho da oração. Então, isso é importante. Aprender ele no caminho da oração, que quando ele crescer, ele vai continuar nesse caminho da oração. Se o seu filho ou a sua filha, a sua criança ver você lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia, você vai estar ensinando ele esse caminho de ler a Bíblia. Quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Se você tem compromisso nas suas coisas, na igreja, em casa, nas suas coisas você está ensinando seu filho caminho de compromisso. Porque antes da gente ensinar para os nossos filhos, aos ouvidos dos nossos filhos, nós ensinamos aos olhos. Então, assim, o que a gente fala é muito importante. O que eles veem em nós é mais importante ainda. O nosso exemplo. O nosso exemplo é extremamente importante. Então, fica aqui, vou parando por aqui, essas orientações de hoje. Lembrando esses detalhes, olha, dá regras para a criança e cobre as regras, para ele aprender compromisso. Para ele pegar compromisso desde pequenininho, aprender compromisso. Se você, aquilo que você prometeu, cumpre o que você prometeu. E procure assim, prometer coisas do lado positivo, coisas boas, e cumpre as coisas boas que você prometeu. Lembrando que isso vai fazer diferença, isso é o caminho que você está ensinando. Ele vai crescer e não vai se desviar dele. Deus te abençoe, fica com essa palavra, que o seu filho seja bênção, alegria na sua vida, e que você seja bênção, já preparando ele para o futuro dele. Mês que vem a gente fala mais um pouquinho sobre você e seus filhos. Fique na paz do Senhor.